entrando agora na nossa transmissão do culto da Igreja Batista do Vale do Carangola, em Petrópolis. A nossa igreja hoje está participando do Domingo da Igreja Perseguida, que é uma ação promovida há mais de 40 anos pela missão Portas Abertas. Essa missão ela apoia cristãos no mundo inteiro, principalmente cristãos que vivem em áreas de perseguição religiosa, intolerância religiosa, por causa do nome de Jesus. Esse ano a ênfase é para o norte da África e o Oriente Médio. Nós estamos destacando esse ano, a missão está destacando a perseguição que acontece na Síria e no Iêmen, mas nós sabemos que além do norte da África, Oriente Médio, a Ásia e alguns países aqui da América também a perseguição ela se faz presente. A ideia desse dia não é celebrar o martírio dos nossos irmãos que vivem nessas áreas de perseguição, mas despertar a igreja para a oração, para que os nossos irmãos e irmãs que vivem em áreas de perseguição, eles possam continuar tendo uma fé corajosa, uma fé que permanece mesmo em meio a situações de perseguição extrema, aonde eles possam continuar servindo ao Senhor e dando testemunho do nome de Jesus, ainda que para isso muitos deles precisem migrar para outras regiões, para outras cidades, para outros países, às vezes para muito longe, nós temos relatos de pessoas que vêm lá da Ásia, do Oriente Médio e que são recebidas aqui no Brasil, inclusive pela Junta de Missões Nacionais em parceria com Missões Mundiais, ali na Vila Minha Pátria, recebem cristãos aí que vêm foragidos, fugindo dessa perseguição extrema. Mas apesar da perseguição, e às vezes não são nem cristãos, às vezes a gente recebe aqui pessoas de outras denominações, de outras religiões. Uma coisa importante que hoje eu estava lembrando, que um princípio da Igreja Batista é a liberdade de consciência. Nós falamos disso aqui no nosso primeiro estudo, quando nós estávamos estudando as doutrinas da Igreja Batista, pensando no concílio de emancipação da congregação para se tornar igreja autônoma. E a liberdade de consciência é que cada pessoa é livre para decidir que religião ela quer professar. Isso é um valor da Igreja Batista. A Igreja Batista ela não quer impor a ninguém a sua crença, a sua maneira de pensar, obrigar ninguém a mudar de religião. Nós entendemos que devemos evangelizar, devemos falar do amor de Jesus, devemos falar daquilo que Jesus fez nas nossas vidas, mas cada pessoa é livre para tomar a sua decisão. Até mesmo por isso nós não praticamos o perobatismo, que é o batismo de crianças, de recém-nascidos. Entendemos que quando a criança chega na idade da razão, quando ela entende aquilo que Jesus fez em favor dela também, e a família testifica dessa consciência que a criança tem, então nós sim batizamos as crianças, mas quando elas adquirem essa consciência, porque cada pessoa é livre para poder escolher a sua religião. Então, hoje pela manhã nós falamos aqui, a ênfase da nossa mensagem na manhã foi para a oração que traz livramento, a oração que salva aqueles que estão passando por perseguição. Tiago havia morrido e Herodes, vendo que aquilo agradava aos judeus, continua a sua perseguição e aí manda prender a Pedro. Mas diz o texto bíblico lá no capítulo 12 de Atos que a igreja orava fervorosamente. A igreja orava intensamente em favor de Pedro. E aí, por causa disso, o anjo do Senhor foi ao encontro de Pedro na prisão e ele foi livre, ele foi liberto e teve ali um grande livramento e continuou testemunhando
do amor de Deus e da palavra de Deus. Nessa noite eu quero compartilhar a história do testemunho da conversão de Saulo. Saulo era alguém que perseguia aos cristãos, e no capítulo 9 do livro de Atos, se você puder abrir, vai contar a história que Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. E ele estava se dirigindo então ao sumo sacerdote, pedindo cartas para as sinagogas lá de Damasco. Damasco é na Síria, tá? A Síria que nós vimos aqui é uma nação que tem mais de 4.000 anos. É uma nação que a história dela está presente no Antigo Testamento. Se você abrir lá 2 Reis capítulo 5, tem a história de Naamã. Naamã era um soldado, um comandante do exército da Síria, que tinha uma escrava que era hebreia, era do povo judeu, e ele tinha lepra. E essa menina diz para ele que se ele fosse lá na terra dela, em Israel, e procurasse o profeta Eliseu, ele seria curado, ele seria transformado. E ele fica muito furioso quando ele chega lá em Israel, e Eliseu, ao invés de ir ao encontro dele, manda o seu secretário falar com ele e dá as ordens para ele daquilo que ele deveria fazer. E o que o secretário de Eliseu falou para ele? Vocês lembram que ele deveria fazer o quê? Mergulhar 7 vezes. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o texto vai dizer que Naamã ficou com raiva e disse para os seus soldados: não existe lá em Damasco os rios Farfá e o outro lá, que agora me fugiu o nome, Abana, que não são muito melhores do que todas as águas de Israel? Então, é só para ilustrar, tá? Que a Síria é uma nação antiga, que ainda existe, a rua direita, que narra o texto onde Paulo ficou, ela ainda existe lá em Damasco, na capital da Síria. E aí Saulo então estava indo para Damasco, estava indo para a Síria. Seria mais uma missão apenas, porque no capítulo 7 e no capítulo 8 vai dizer que Saulo, no capítulo 7, versículo 58, vai dizer que no apedrejamento de Estevão, as testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E no capítulo 8, ele começa dizendo que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Então, Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Saulo era alguém importante ali naquele contexto do judaísmo, que estava encarregado de massacrar os discípulos de Jesus. E ele estava saindo para mais uma missão. Ele deixa Jerusalém, agora estava indo para a Síria para perseguir os cristãos que tinham fugido de Jerusalém lá para Damasco para se proteger. E ali, no caminho, diz o texto que ele, após pedir as cartas para prender, caso encontrasse homens e mulheres que pertencessem ao caminho era a designação nova daqueles que estavam seguindo Jesus. Eles eram chamados daqueles do caminho de Jesus, aqueles que estavam caminhando com Jesus de um lado para o outro, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos. Ouviam a voz,
mas não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na chamada rua direita. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Amém? Então Saulo era esse que era um perseguidor. Ele estava ali num dia saindo para mais uma missão. Para ele seria mais uma missão, mais uma oportunidade de prender, maltratar e até mesmo condenar aqueles que seguiam a Jesus. Mas algo acontece no caminho, algo acontece nessa ida de Saulo até Damasco para poder prender os cristãos ali que se reuniam naquele lugar. Ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com o Senhor, o próprio Senhor aparece para ele e de repente tudo muda na vida de Saulo. De repente Jesus aparece no caminho de Saulo. De repente Jesus tem um encontro com Saulo. Tinha um encontro marcado com ele ali naquele lugar. Então aquele que era perseguidor de cristãos, ele tem um encontro com Jesus e Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E isso é uma coisa que a gente precisa ter clareza, meus irmãos e minhas irmãs. Se você, em alguma medida, é julgado, é perseguido ou perseguida por causa da sua fé, e aqui eu não estou querendo dizer nem comparar a nossa realidade à realidade desses irmãos, desses países que nós estamos falando aqui, porque a realidade deles é de uma perseguição extrema, de uma perseguição rigorosa. Mas talvez em alguma medida você é perseguido por causa da fé em Jesus. A sua família olha para você com olhos tortos. O pessoal do trabalho não quer ficar perto de você porque você é crente, porque você não faz as coisas que eles fazem, porque você não está disposto a agir da maneira como eles agem. Quando você chega, as conversas cessam, né? E eles até falam uma piada, chegou o crente aí, vamos mudar o assunto, porque ele ou ela não gosta disso. Né? Quem aqui já passou por uma situação assim, né? De a gente chegar e até mesmo a conversa ter que mudar por causa da nossa fé? Mas uma coisa que a gente precisa entender é que esses cristãos aí pelo mundo que sofrem essa perseguição extrema, ou nós aqui na realidade que nós vivemos, quando as pessoas se afastam de nós por causa da nossa fé, eles não estão fazendo isso contra a nossa pessoa, mas o que eles fazem, eles estão fazendo contra o Senhor. Saulo cai no chão, Jesus aparece para ele numa visão, né, no clarão, uma luz forte brilha ali naquele caminho e uma voz fala com ele.
E essa voz pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque a perseguição, aquilo que Saulo estava fazendo, não era contra a igreja, mas era contra o próprio Senhor. Porque nós somos o que? O corpo de Cristo. Então a perseguição que é feita contra a igreja é a perseguição que continua sendo feita contra o próprio Senhor da igreja. E o Senhor, que é o dono da igreja, que é o dono das nossas vidas, que é o dono da igreja que está espalhada pelo mundo, nesses locais também onde existem essas realidades de perseguição, esses irmãos, eles estão sendo perseguidos e é o próprio Deus, é o próprio Cristo quem está sendo perseguido. E aí o Senhor diz a ele, né, que ele então tem ali, fica cego. As pessoas pararam, né, aqueles que estavam com Saulo pararam, porque eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levanta do chão, abrindo os olhos, não consegue ver nada, e os homens então o pegam pela mão e levam ele até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu nada. E é interessante que o Senhor, ele tinha um propósito para a vida de Saulo. Ele tinha um propósito para aquela vida. Diz o texto que o Senhor se revela então a Ananias. Diz o texto lá no versículo 10 que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias aparece para ele para impor-lhes as mãos para que ele pudesse ver. E aqui tem coisas interessantes nesses versículos. A primeira é que o Senhor aparece a Ananias numa visão e Ananias reconhece que era o Senhor. Então, para que Ananias pudesse reconhecer quem era o Senhor e qual era a voz que falava com ele, era necessário que Ananias tivesse o quê? Relacionamento, intimidade, discipulado. Tinha uma relação ali entre Ananias e o Senhor que foi capaz de fazer com que Ananias reconhecesse o propósito do Senhor, e reconhecesse que era o Senhor quem estava falando com ele. E isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, e eu quero destacar isso porque às vezes o Senhor ele fala conosco. Você crê que Deus ainda fala conosco nos dias de hoje? Hein? Amém? Você crê que Deus fala coisas ao seu coração? Sim ou não? Sim. E é interessante que aquilo que Deus falou a Ananias, ele também falou a quem? Falou a Saulo. E hoje cedo a gente estava falando aqui, tendo uma conversa aí, dona Janice, a respeito de algo que Deus tem colocado no coração dela e que confirmou no meu coração, que Deus é assim. Deus, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus faz, Ele confirma no coração da igreja, Ele confirma no coração das pessoas, mas a gente precisa ter relacionamento com o Senhor, a gente precisa buscar ao Senhor, a gente precisa buscar ao Senhor naquilo que nós entendemos que o Senhor está, a direção que Ele está dando para cada um e para cada um de nós. Ontem eu liguei para um missionário do Projeto Viver, que é um dos projetos da convenção, da Junta de Missões, que trabalha com crianças e adolescentes. E eu liguei para ele para me informar algo que já vinha aí há 2 anos que a gente vem tentando e aí não conseguiu no primeiro momento. Isso ficou parado. Um tempo atrás eu procurei um outro conhecido, um outro missionário, que me desse uma direção, porque o responsável está afastado por causa de problemas de saúde, quem é que estava no lugar dele. E esse telefone já está comigo já há mais de 1 mês. E ontem eu lembrei disso e mandei uma mensagem para poder me informar e saber como que a gente poderia fazer
para ter aqui uma capacitação. Hoje, depois do culto, conversei com a Priscila e com a dona Janice, e a dona Janice falou ontem, essa semana, Deus tem me incomodado para que a gente pudesse fazer alguma coisa pelas crianças, e eu não sabia como. Então Deus está agindo no nosso meio, Deus está falando conosco, mas a gente precisa estar aberto para entender a manifestação da voz de Deus, do agir de Deus no nosso meio. Ananias só conseguiu reconhecer que era o Senhor porque ele tinha intimidade com o Senhor. E tinha tanta intimidade que ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu tenho ouvido, o versículo 13 vai dizer assim: eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Eu sei quem Saulo é. Eu sei, Senhor, o que o Senhor está me pedindo é um negócio meio difícil, porque eu sei quem é esse homem e eu sei o que ele veio fazer aqui. Então, ele tinha intimidade até para questionar o Senhor. Mas o Senhor insiste com ele e diz assim: eu sei que você sabe quem ele é, mas o Senhor diz assim: vá, porque este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Deus tinha um propósito. Não importa quem Saulo foi, não importa o que Saulo tinha ido a Damasco fazer, não importa aquilo que estava acontecendo e o que tinha acontecido, Deus tinha um propósito na vida de Saulo, que era levar o Evangelho, fazer com que o Evangelho avançasse fora do judaísmo, fora de Jerusalém, fora de Israel, para todas as nações. E hoje, se nós estamos reunidos aqui, é porque Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e o Evangelho se expandiu pelo mundo e chegou até nós. É só por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor tinha um propósito na vida de Saulo. E às vezes a gente fica querendo limitar esse poder do Senhor. Às vezes a gente fica querendo, amarrar o poder do Senhor, dizendo: Senhor, essa pessoa aí é uma pessoa muito difícil. Esse aí tem um coração muito duro. Essa mulher tem a vida muito torta, ela nunca vai mudar, ela nunca vai se converter, ela nunca vai deixar as coisas erradas que ela faz. Esse aí é muito mal, esse aí quer matar tudo quanto é crente. Mas a gente não sabe o propósito do Senhor na vida de cada pessoa. E o Senhor é aquele que hoje ainda continua tendo poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Paulo diz acerca dele mesmo que ele era o principal dos pecadores. Ele se reconhecia, ele sabia quem ele era. E eu e você, nós sabemos quem nós éramos também, e a vida que o Senhor transformou, da onde Ele nos tirou, onde nós estávamos quando nós tivemos o nosso encontro com o Senhor, e da onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou. O Senhor é aquele que ainda nos dias de hoje pode mudar a vida de qualquer pessoa. E nesse dia que nós estamos aqui separando para orar pela igreja que vive perseguição pelo mundo, e que não é um dia para a gente orar só hoje, mas visa a gente ter um despertamento da parte de Deus para que nós possamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem perseguição no mundo. Todos os dias eles possam ser alvo da nossa oração, possam ser alvo da nossa lembrança de que em diversas partes do mundo existem pessoas hoje que ainda estão sofrendo perseguição. Essa nação de 4.000 anos de história, hoje ainda cristãos são perseguidos por causa do nome de Jesus, por causa do amor a Jesus. O testemunho que nós vimos dessa igreja, na Síria, que uma pessoa entra com explosivos no corpo, armada, atirando para todo lado e depois detona os explosivos, e 25 pessoas morrem
dentro de um culto. Isso são coisas que ainda acontecem. Pessoas que são perseguidas e têm os templos destruídos, têm as suas casas destruídas, e viver em países onde tem perseguição significa que muitas vezes a pessoa não pode, porque tem uma lei no próprio país que a pessoa não pode mudar de religião. E se ela muda de religião, ela perde todos os direitos civis dela. Perde o dinheiro, perde a casa, perde a família. Às vezes é obrigada a se separar porque um cônjuge, ele se converte e o outro não. Ou mesmo que todos se convertam, eles desfazem o casamento. Então, tem muita coisa em jogo. E a pessoa, quando toma uma decisão de seguir a Cristo, ela sabe dos riscos que ela está correndo. E por isso elas precisam das nossas orações. E os irmãos que vivem em situação de perseguição, eles não pedem, como a gente viu no vídeo, para que a perseguição cesse, ou para que algum mal aconteça com os perseguidores, mas que a fé deles consiga se manter uma fé firme, e que as pessoas que os perseguem, elas possam ter a mesma experiência de Saulo e possam se converter ao Senhor Jesus, ao Evangelho de Jesus Cristo, e se tornarem um instrumento precioso nas mãos do Senhor para poderem continuar pregando. Eu já contei essa história aqui uns anos atrás de um acampamento de pastores. O missionário da Índia foi lá dar um testemunho para a gente, e ele, falando sobre perseguição, mostrou um vídeo parecido com esse. Ele nem mostrou todo porque as imagens eram muito pesadas, e mostravam um espancamento. Homens com pedaços de madeira espancando os crentes, as pessoas que tinham se convertido. E para encurtar a história, a pessoa que havia levado aquela surra, depois que ela se recupera, ela volta e vai falar de novo com os seus algozes, com aqueles que haviam maltratado ela, que haviam batido nela. E ela vai lá e vai pregar para aquelas pessoas, e as pessoas ficam tão espantadas com a fé e com a autoridade espiritual que ela foi falar com eles, que eles se convertem e se arrependem daquilo que eles tinham feito com ele. E esse missionário, ele dizia: vocês aqui no Ocidente ficam orando para que a perseguição pare, que não aconteça mais. A gente não quer esse tipo de oração. A gente quer que vocês orem para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente continue dando testemunho, que a gente não negue Jesus, que a gente não abandone Jesus, que a gente continue amando Jesus e testemunhando, e que aqueles que nos perseguem, eles possam se converter, possam ter as suas vidas transformadas pelo Senhor. Então, Ananias, ele sabia quem era Saulo, mas o Senhor tinha um propósito para a vida dele, que era transformar a sua vida. E ainda hoje o Senhor continua querendo transformar a vida daqueles e daquelas que são perseguidores, e transformá-los em discípulos e discípulas de Jesus. Nesse dia, nesse domingo da igreja perseguida, nós estamos aqui reunidos para orar, pedindo ao Senhor que a fé dos nossos irmãos que vivem em situação de perseguição continue sendo uma fé corajosa, e que a gente aproveite a liberdade religiosa que nós ainda temos aqui no Ocidente, para que nós possamos viver intensamente essa liberdade que o Senhor nos dá, de livremente pregar o Evangelho e falar do amor de Deus, e ser uma testemunha fiel daquilo que Jesus está fazendo na vida de cada um de nós e na nossa igreja. Que nós possamos continuar amando ao Senhor, e por motivo nenhum a gente venha a negar ao Senhor por causa da pressão na escola, muitas vezes, né, que a gente, quando é adolescente, a necessidade que a gente tem de sermos aceitos, de estarmos enturmados num grupo, que a gente não venha a negar Jesus, mas que a gente venha se lembrar daquilo que Jesus fez na cruz por nós, e que o Senhor é aquele que é poderoso para nos honrar, se mantermos a nossa fé, a nossa profissão de fé, né, de que
amamos ao Senhor, servimos ao Senhor e queremos continuar amando, adorando e servindo a esse Deus. Mas que a gente possa se lembrar sempre de orar nos nossos devocionais, no nosso dia a dia, estarmos orando por esses irmãos e irmãs que sofrem perseguição. Tendo a noção de que Deus ele continua falando conosco de muitas formas. E se Ele quiser, Ele pode falar conosco em sonhos, em visão. Ele pode falar conosco da maneira como Ele desejar. Mas a principal maneira que Deus fala conosco é através da palavra de Deus. Da forma simples, da forma como Ananias entendeu que era Deus que estava falando com ele, que estava chamando por ele. E ele responde, ele ouve o Senhor, e ele questiona até o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor, até para questionar. Mas quando o Senhor diz para ele, eu tenho um propósito nisso, ele não discute, ele vai lá e faz aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. E é interessante que o texto diz que ele chega para Saulo e diz, irmão Saulo. Já não era mais o perseguidor, já não era mais aquele que tinha ido lá para matar. Mas quando o Senhor fala com ele, eu tenho um propósito para a vida dele, Ananias falou, então tá bom, eu vou lá. E quando ele chega, se você abrir a sua Bíblia, aí você vai ver, ele chega para Saulo e fala, irmão Saulo, o Senhor me mandou vir aqui para que você pudesse recuperar a sua visão. Aquilo que Deus tinha falado com você que aconteceria, sou eu o enviado do Senhor para vir aqui fazer com que isso realmente aconteça. Eu sou o Ananias que você viu na visão, meu irmão. E agora já não é mais um perseguidor, já é um irmão. Já é alguém que ele tem certeza que agora caminha com o Senhor também. Mas isso só é possível por causa da voz de Deus que ele conseguiu reconhecer. E nós precisamos reconhecer a voz do Senhor. Precisamos entender que o Senhor talvez queira nos usar para que a gente possa pregar libertação para aqueles e para aquelas que nos perseguem também. Para aqueles corações duros que a gente acha que é difícil de ser transformado. Você sabe, talvez agora, ouvindo a mensagem, ouvindo essas palavras, você se lembre de diversas pessoas que você acha que são pessoas irrecuperáveis, pessoas que não têm jeito, caso perdido. Como um dia eu fui chamado de caso perdido. E eu acreditava realmente que eu era um caso perdido, eu mesmo acreditava nisso. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, teve misericórdia de Saulo, teve misericórdia de tantas pessoas que eu conheço, que eram consideradas um caso perdido também, mas elas tiveram um encontro com o Senhor. Elas tiveram o seu encontro, a sua experiência com Deus. Tiveram ali a oportunidade de ouvir a voz do Senhor falando com elas. E reconheceram essa voz. E decidiram ter a sua vida, a sua história mudada e transformada. Mas isso só foi possível porque, no meu caso, tinha minha mãe, minha avó, minha tia, pessoas que oraram muitos anos pela minha vida, pela minha conversão. Eu tenho certeza que hoje eu estou aqui, fruto dos joelhos calejados da minha avó, intercedendo e orando por mim. Ela não teve a oportunidade, o privilégio de ver essa nova fase da minha vida, mas eu tenho certeza que as orações que ela fez, que ela nem pôde ver, o Senhor recolheu todas elas e ela, na glória, junto do Senhor, ela recebeu o galardão dela pelas orações que ela fez em favor, não só de mim, mas de todos os seus netos e filhos que estavam desviados do caminho do Senhor. E nós somos chamados nessa noite, nesse dia, para orarmos por esses irmãos e por essas irmãs. E eu quero orar com você, eu quero orar, você que está nos assistindo também, para que a gente possa interceder em favor dos cristãos que sofrem perseguição no mundo. E que, a partir de hoje, o seu devocional, a sua vida com Deus, o seu tempo a sós com Deus, você não se limite apenas a pedir coisas para você. Que você não esteja preocupado apenas com o seu dia a dia, com o seu futuro, o seu sustento, com quem você vai casar, onde que você vai morar, que profissão que você vai ter, mas que você possa estar intercedendo em favor da vida desses nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que sofrem perseguição, para que eles tenham livramento, mas que também que eles mantenham a fé deles, a fé corajosa, e para que aqueles que os perseguem possam ser transformados e também se tornem testemunhas do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso?
Então fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor, vamos levantar um clamor, ore junto comigo, não deixe que eu ore sozinho, mas enquanto eu faço a minha oração, você também me ajude aí com a sua oração. Vamos elevar o nosso clamor ao Senhor, pela vida desses irmãos e dessas irmãs em todo o mundo. Pai, no nome de Jesus, nós chegamos à presença do Senhor, ó Deus, carregando no nosso coração, na nossa mente agora, a vida, Senhor Deus, dos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo perseguição ao redor do mundo, Senhor. Tu sabes, ó Deus, os principais países, as regiões, ó Deus, aonde há perseguição. Esse ano, ó Deus, a campanha, ela foca no Iêmen, na Síria, mas nós sabemos do Iraque, da Coreia do Norte, da Somália, da Eritreia, da Colômbia, de tantos países, ó Deus, ao redor do mundo, a própria Síria, aonde a perseguição ela tem se intensificado, aonde vidas, ó Deus, têm sido destruídas, Senhor, por causa de professarem a fé em Jesus, e não apenas, ó Deus, aqueles que professam a fé em Jesus, mas religiões minoritárias, ó Deus, também têm sido perseguidas, Senhor, por não professarem a fé majoritária, ó Deus, de determinados países, de determinadas regiões. Ó Deus, que o Senhor possa estar entrando com provisão, cuidando, Senhor Deus, de todos aqueles que têm sido perseguidos, ó Deus, por causa da fé que têm. E principalmente nós oramos por aqueles que são nossos irmãos em Cristo, ó Deus, que têm tido as suas vidas destruídas, ó Deus, por causa do amor ao Senhor. A Tua palavra nos ensina que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre, ó Deus. E nós queremos, nessa hora, Deus, pedir ao Senhor que possa nos tocar, ó Deus, para que a gente venha sentir a dor desses irmãos, para que nunca nós deixemos de orar, ó Deus, e de clamar pela vida deles, ó Pai. Pedindo que o Senhor possa dar livramento a eles, ó Pai, no meio da perseguição, para que a fé deles possa se manter uma fé corajosa, e para aqueles, ó Deus, que são os perseguidores, se transformem, ó Deus, em perseguidos, se transformem, ó Deus, em convertidos ao nome de Jesus e se tornem testemunhas fiéis do Senhor, assim como o Senhor disse que tinha um propósito para a vida de Saulo, para que ele pudesse sofrer por causa do amor ao nome do Senhor e fosse um vaso, um instrumento nas tuas mãos para pregar a inúmeras pessoas em inúmeros países e regiões. Esse homem que viajou, ó Deus, o mundo da sua época e pregou o Evangelho em todos os lugares ali do mundo conhecido, ó Deus, e por causa da pregação dele, a palavra do Senhor também chegou até nós, chegou aos nossos dias, e se nós estamos aqui é porque nós somos frutos dessa pregação também. Nós queremos te agradecer e pedir, ó Deus, que a igreja do Senhor, assim como nós cantamos, que a perseguição não seja capaz realmente de parar a igreja, mas que a igreja possa continuar avançando, possa continuar atuando, possa continuar cumprindo o seu papel, ó Deus, de anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor, e o senhorio dele, o reino dele, até que ele volte, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, que o nosso coração seja um coração sensível à tua voz e que todas as notícias, ó Deus, de perseguição, ou mesmo sem as notícias, ó Deus, que o Senhor nos traga sempre à memória a necessidade de orarmos, ó Deus, pela igreja que sofre perseguição no mundo. Que não seja apenas hoje, o único domingo desse ano que a gente ore por esses irmãos, mas que ao longo desse ano, nos nossos encontros diários com o Senhor, nós possamos reservar, ó Deus, um espaço nas nossas orações para colocarmos a igreja que sofre perseguição no mundo no altar do Senhor. Obrigado, Deus, por Missões Portas Abertas, que o Senhor possa continuar abençoando esse ministério e que ele possa continuar crescendo e avançando, ó Deus, para a honra e para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Ouve, Deus, a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor
continue sendo derramadas sobre a igreja do Senhor que se reúne aqui nesse lugar e sobre a igreja do Senhor espalhada por todo o mundo e principalmente nesse dia e sempre naquelas regiões, naqueles lugares, naqueles países onde a perseguição contra os crentes em Jesus, ela continua avançando. Deus, que eles sintam o conforto do Senhor, para que tenham uma fé corajosa, uma fé, ó Deus, que os ajude a continuar crendo no Senhor, apesar, ó Deus, dos perigos e das perseguições. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, boa semana.